gravando? Deve tá. Ok, deixa eu fechar isso aqui. Ok. Bom, na última aula a gente comentou sobre funções. Vamos continuar, não custa nada, né? Já que é de graça. E a gente fez funções bastante simples, né? A gente pegou números e retornou números. A gente vai continuar com isso hoje. Só que agora eu quero mostrar para você como que você pode retornar, por exemplo, como é que você trabalha com vetores, tá? Então, já tem um código aqui na tela para adiantar algumas coisas. Mas olha só para essa função full aqui que eu declarei. Ela recebe A, ela retorna res. Não sei quem que é res ainda, mas deixa ele aqui. Então, a gente viu que se A for inteiro, a gente consegue retornar o número inteiro a partir de res, né? Se a gente declarar res inteiro. Então, é para tudo ficar bonitinho aqui. O resultado aqui é 1, tá? A gente viu isso ontem, com calma. A gente viu que essa função pertence ao escopo aqui da minha função principal. E a gente sabe também, eu comentei ontem, que você pode declarar funções aqui fora, tá? A gente vai ver isso talvez ainda hoje. Então, para número inteiro funciona. E a pergunta agora é a seguinte: como que eu passo um vetor? Como que eu posso passar um vetor para minha função? Bom, você pode chegar aqui e declarar A, que é a minha variável, como um vetor. Então, digamos que A é um vetor 3. E aí eu estou retornando um número inteiro, por exemplo. Então, pode ser a soma de A. Então, essa função vai pegar um vetor de 3 dimensões e vai retornar um número res, que é simplesmente a soma de A. Então, se eu chegar aqui e colocar no lugar desse 1 o A, que pode ser, por exemplo, 1, é para isso retornar 3, né? E retornou 3. Tá, mas e se eu quisesse trabalhar com um vetor maior? Se fosse, sei lá, 10 a dimensão, ou 20. Como que eu faço? Bom, você pode só chegar aqui e colocar esses dois pontos. Isso aqui faz com que você não tenha que redeclarar essa mesma função para cada vetor que você quer trabalhar, né? Então você vai... Imagina que perigo ou que bosta seria se você tivesse que declarar a função full para, sei lá, para um vetor de 3 dimensões, para um vetor de 2 dimensões, né? Então a ideia é que se você deixar esses dois pontinhos aqui, já é suficiente, ele vai entender. Não confunda com vetor alocável, não é isso. Mas ele vai pegar qualquer vetor agora, de qualquer tamanho, tá? E é para dar certo. O retorno continua sendo 3, tá vendo? Se a gente chegar aqui e colocar, por exemplo, um 3 aqui no meio, um 6, um 5 e um 7. Então tá vendo que é um vetor bem maior agora. Ele vai retornar a soma disso aqui. Bom, então tá tudo certo. Então, se você precisar entrar com um vetor, basta você usar esses dois pontos aqui, tá? Você pode escrever o tipo, escrever, por exemplo, dimension. Se você for mais chatinho, colocar a dimensão, né? No caso aqui a gente está pegando um vetor e vai dar igual, tá? Esse aviso é porque eu declarei essas coisas aqui em cima, porque eu estava pensando na aula. Então você pode passar, por exemplo, uma matriz assim. Se você tivesse, sei lá, 2 dimensões agora, né? A mesma coisa. Você só tem que passar aqui. Se você tivesse um array de rank 2, né? Nesse caso, basta você vir aqui e passar ele, tá? Não tem problema nenhum. Nesse caso vai dar problema, né? Por causa dessa função aqui. Tá, vamos seguir aqui nessa dimensão. E se eu quisesse retornar, por exemplo, 2 vezes o A? Sei lá, é bobo, eu sei, é bobo. Mas aí como que eu faço? Eu coloco aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso declarar, nesse caso o que eu estou fazendo eu estou retornando um vetor que vai ser idêntico ao A, só que ele é vezes 2, né? Então eu posso chegar aqui e colocar 2 pontos, será que vai funcionar? Que nem a gente fez pro A? Vamos testar. Eu já adianto que não vai dar certo, tá? Aqui você não pode ter um deferred shape, tá? Então o que você tem que fazer aqui, a melhor, se você quer retornar um vetor a partir de outros vetores ok, se você sabe o tamanho dos outros vetores, você vem aqui e coloca, sei lá, size de A. Pronto. Problema resolvido, tá? Essa é uma solução e não é a solução mais inteligente, tá vendo? Mesmo vetor agora é o vetor que a gente passou aqui dentro de full, só que multiplicado por 2. Então você pode fazer assim. A sua resposta é esse vetor res, que tem o size, que tem o tamanho de A. Essa é uma forma. Outra coisa que você pode fazer, e agora
o que eu vou fazer aqui é simplesmente deletar essas duas linhas, e você vai fazer o seguinte: você vai declarar, por exemplo, integer a e res, não me importa. Coloca o intent int se você quiser pro a, tá? Se você não quiser variar ele. E se você tentar rodar isso como se eles fossem números, que de fato é o que você está dizendo aqui, integer a e res, né, são números, não vai dar certo, tá? Porque ele fala que o ranking dá problema. Eu tenho problema no ranking dentro de full, ele espera que seja um número, não um array. O que você pode fazer é escrever na frente da palavra função, você pode escrever elemental. Meu Deus. Pronto. Elemental function, tá? Funções elementares em Fortran significam que elas vão funcionar tanto para números e quanto para vetores. É basicamente isso. Nesse caso, por causa dessa igualdade aqui, ele vai entender que A é um vetor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensões, e ao longo do programa ele vai fazer que a nossa resposta, que está sendo igual a A, também tenha 6 dimensões, tá? E a gente precisa, além disso, marcar o A como intent in, e claro, o res não, né? Simplesmente int. Então você tem o A e o res. Você vê que é uma função pura, né? Eu já explico que é uma função pura, mas se você vir aqui e executar, ó, tá aqui a mesma resposta. Funciona tanto para aquele vetor, vai funcionar para um vetor menor, que funções elementares funcionam para vetores e para arrays. Essa função, ela basicamente você precisa, é obrigatório que o teu vetor tenha alguma marcação, nesse caso o intent in, tá? Se você tirar o intent in de A com essas funções elementares, não vai dar certo. Aqui ele fala: o argumento A de uma função pura precisa ser inteiro ou value, lembra, né? Que o value permite com que você modifique o A internamente na função. Vamos voltar aqui para a nossa função. Então, já descobrimos como que passamos array. Tem duas formas: você pode usar a função elementar, essa notação aqui, elemental function, ou simplesmente usar aquela notação de 2 pontos, tá, dentro do teu array. Funcionaria para mais de um array, tá? Só para você ver. Digamos que eu tenho esses dois arrays aqui, ó. 1, 3, 5, ó. Aí tem um A, B. Então vamos passar A e B aqui, que vão entrar, e a resposta vai ser A mais B. Falta declarar o res, né? E aí você vem aqui e coloca integer 2 pontos res, e aí você coloca o tamanho de A, né? Size de A. E aí dá certo, né? Ou faz o que eu comentei aquela hora, usa a função elementar, daí você não precisa ficar se apegando com dimensão, deferred shape arrays aqui, né? E com dizer qual que é o tamanho das coisas, tá? Vai funcionar para número, mas você não vai poder modificar os valores lá dentro, tá? No geral você não pode. Vamos mudar isso aqui, vamos fazer para um número real, só para você dizer que que as coisas funcionam para números reais também, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso chegar aqui e somar x com x. Ah, quem que é x? X é um vetor que é o seno, tem que estar aqui na linha 4, por exemplo. Esse é um exemplo de vetor real, né? Você tira o seno de i e multiplica por 0,5, e é um número entre 1 e 10, né? Então você vai ter o argumento do seno correndo entre 0,5 e 5, e eu vou só tirar o seno desse número, tá? Não tem problema nenhum. E aí a minha função full vai pegar dois vetores e vai somar eles para mim. E vai retornar o vetor somado em res, né? É isso que a gente está fazendo. Então não vai mudar nada aqui. Eu só botei real, tá? Bem sem graça esse exemplo, sim. Bem sem graça. Esse bui não foi declarado, né? Você vê a chuva de informação na sua tela, né? Pronto, tá aí. Vai fazer a soma? Eu não vou. Eu vou confiar, tá? Finge que é isso aí mesmo. Ok. Vamos fazer uma função agora que retorna um caractere. Pra gente ver como que a gente retorna caracteres e coisas do tipo, tá? No já. 1, 2, 3 e já. E aí? Olha só. Mais esse exemplo então pra você. Imagina que você tem um caractere do tamanho 40, que é
Aqui eu chamei de V, não sei porquê, mas vou chamar de S. E ele é esse cara aqui, ó. É essa string repetida 10 vezes, tá? Basicamente isso. E aqui tá a nossa função full. Ela vai receber esse cara aqui, o S. Então vamos mudar A para S. Só para dizer que a gente fez alguma coisa. E a resposta é essa. Tá, o que eu vou fazer com essa função? Bom, nada. Na verdade eu vou fazer isso aqui. ResGoS. É só uma função que retorna a própria string. Por que eu quero fazer isso? Porque, bom, como que você vai declarar agora, né? Você vai chegar aqui, você precisa saber que o tamanho de S é 40. Você vai chegar aqui e vai botar 40, 40, né? Porque a gente sabe que S vale 40, né? Vai botar caractere S vale 40, resposta vale 40, res igual a S, e aí morreu. É basicamente isso que você vai fazer. E aí seu retorno vai funcionar bonitinho, né? Ó, tá aqui a nossa string. Tá, não é legal também fazer isso, né? O que você pode fazer é simplesmente usar esse asterisco aqui, ó. O asterisco para receber S e que é, né? O asterisco basicamente ele está induzindo o tamanho da tua string. Então, len igual a asterisco significa que, ok, o compilador conta para mim quantos tem, tá? E aí o tamanho desse cara vai ser o mesmo de S. Olha aí. Bem parecido com arrays, né? Só que arrays você vai usar 2 pontos e não um asterisco, né? Então, olha só. É para funcionar também, tá? Para funcionar bonitinho. Se você chegar aqui concatenar com outra palavra, olá, é para retornar aqui o olá junto, tá? Tá, tem outras duas coisas. É bastante simples, você viu, né? Você pode retornar coisas, tamanhos de strings assim, é mais fácil do que parece. Tem duas coisas que eu quero ver com você. Retorno das funções e argumentos opcionais, tá? Então, já volto com esse exemplo para você. Tá, imagine que você tem uma situação onde você quer avaliar alguma função e se um determinado argumento existe na sua função, você vai tomar um caminho, caso contrário você toma outro caminho, né? Você toma outra decisão. Bom, a Fortran tem uma solução para isso, que é argumentos opcionais, tá? Vamos lá, tá vendo essa função full aqui, de novo? Digamos que ela seja inteira, certo? Vai entrar um valor x também que é inteiro. Agora, eu quero olhar para esse cara que se chama OP aqui, de opcional. Como que eu faço para declarar um argumento opcional? Bom, você precisa dar um tipo para ele e escrever opcional do lado. E você diz aqui que tá o OP, tá? Então, basicamente, o que eu quero que essa função se esse cara tiver, ele vai retornar um valor. Se ele não tiver, vai retornar outro valor, tá? É bastante simples também. Então, if. Como é que eu vejo se o opcional está presente? Você tem uma função que se chama present. If present op, se ele está presente, então, por exemplo, full vai ser igual a x mais op. Caso contrário, full vai ser igual a menos x. And if. Basicamente isso, tá? Então essa função simplesmente pega o x e retorna ele mais o op ou menos x. Isso vai depender se o op está presente ou não. Present op evidentemente retorna um valor lógico, né? Ok, vamos fazer esse cara funcionar. Então se a função full vai funcionar com 5, ela vai retornar 5. Com o 5 e o 1, por exemplo, aliás, com 5 e o 1, ela vai retornar 6. Não, com 5 ela retorna menos 5, né? Vamos ver. E vários erros. O que aconteceu? Eu escrevi full aqui, ó. É para ser res e res. Mas agora foi, ó. Menos 5, 6. Show de bola, tá? Então, um argumento opcional pode ser bastante útil, tá? Outra coisa, né? Outro detalhe. Argumentos opcionais você não pode dar um valor inicial para ele, tá? Se você tentar fazer isso aqui, vai dar errado. Tá? Não pode ter um initializer. Então, você também pode usar ele para iniciar outras variáveis, tá? Então, digamos que x agora vai ser igual a p. Você pode fazer isso? Claro, isso aqui não é seguro, né? A menos que OP de fato exista. Então, é bom você colocar esse tipo de operação dentro de um if, né? Ou algo do tipo. Ok, é isso, é bastante simples. Outra coisa que você pode fazer... Então, imagina que você tem um polinômio, e aí você tem lá
um polinômio de segundo grau. Esse tem o coeficiente A, B e C. E você quer retornar a função, o resultado é y. Então você tem aqui, por exemplo, y é igual a... Ah, claro, né? Você tem A, B, C e você tem o x, né? Olha só, bacana. Então você vai retornar A vezes x ao quadrado mais B vezes x mais C. Esse é o seu retorno. Então, quem é real aqui? Todo mundo, né? X, Y, B, C. Só que, claro, Y é retorno, né? Então tá tudo certo. A princípio, essa função funciona bem. A questão é, para que esse exemplo tosco aqui que eu estou fazendo? Essa função é só para mostrar para você que você pode usar... Você pode chamar as variáveis pelo nome na hora de declarar. Ao invés de você chegar aqui e botar, por exemplo... eu quero que x vale 1... O B vale 1 e o C vai valer 1 também. Bem sem gracinha, eu sei. Todo mundo vale 1. Ok, vai dar certo. Vai dar 3. Esse é o retorno, né? Tá, o que eu quero com isso? A verdade é que se você não lembrar você não precisa necessariamente usar a ordem que você... Essa ordem x, a, b e c. Você pode usar x igual a 1. E aí você pode vir aqui fazer b igual a 1. E depois c igual a 1. E por último, o A. Nada te impede. Os argumentos funcionam assim também, tá? Então você pode chamar pelo nome. Claro que aqui tá todo mundo é igual a 1, tá? Mas você entendeu. Você pode vir aqui e chamar eles pelo nome. Isso pode ser bem útil também. Às vezes é muito argumento para você lembrar, sabe? As funções começam a ficar grandes conforme o seu programa vai ficando mais complexo. Ó, mais um exemplo de função é essa aqui, ó, essa função soma. O que eu quero mostrar para você com ela? Essa keyword que se chama return, tá? Basicamente é o seguinte, imagina que você está numa situação onde, você tem que tomar algumas decisões na sua função e essas decisões foram tomadas e você quer retornar. Se essa decisão aqui for a que me interessa, eu vou calcular o que eu quero calcular e aí eu vou retornar o valor de soma aqui nesse caso. Vou retornar o valor final e vou ignorar todo o resto do código. Tem várias formas de você estruturar esse tipo de problema dentro de uma função. Você pode usar if, select case, etc. Mas, nesse caso aqui, esse keyword return vai fazer o seguinte, assim que bater no keyword, assim que seu código bater nesse return, ele vai ignorar todo o restante, ele ignora todo o resto e retorna o que tem que retorna o valor imediatamente, entendeu? Nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está pegando dois números inteiros, x e y, tá? E eu tenho um argumento opcional op. Eu estou vendo o seguinte, se op existe, eu vou retornar a soma de x e y. Caso ele não exista, eu vou retornar a soma dos quadrados, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Claro, eu poderia ter feito um bloco, if, then, else. Não quis, tá? Eu só quero mostrar para você que esse statement final aqui, soma igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, não vai ocorrer se o op está presente, por causa desse return, tá? Basicamente, esse return indica o final da função. E ele está dentro desse bloco if, né? Então, necessariamente, o argumento opcional precisa estar presente. E ele vai executar esse bloco, bateu no return, ele ignora, tá? Então, a gente pode mostrar, só para você ver. Então, aqui a gente está usando um argumento opcional. Eu poderia colocar intent in xy aqui, mas tanto faz, tá? E vamos ver quanto é que tá, por exemplo, a soma de 2 e 2, sem o argumento opcional, vai dar 8, né? Tá, eu escrevi errado aqui, ó. Aqui faltou 8. Pronto. Então, a soma vai dar 8. Joia. Se eu botar o argumento opcional, a soma vai dar 4. O que indica pra gente que o que eu expliquei até faz um pouco de sentido, tá? Porque, de fato, o teu último statement da função é a soma dos quadrados, tá? E não foi o que aconteceu. Ele simplesmente somou x e y. Então, return pode ser útil nessas tomadas de decisões aí, porque você pode sair da sua função quando você bem entender, entendeu? É basicamente para isso que serve. Certo. Eu quero falar sobre funções recursivas agora, tá? Já tá acabando, juro. Para você declarar uma função recursiva, você precisa tomar alguns cuidados, mas é mais simples do que parece. E nada melhor do que um bom fatorial, um exemplo de fatorial para a gente ver como se declara uma função recursiva.
Vamos lá. Você começa lá, vamos criar uma função que se chama fatorial. Ela vai pegar o n e aqui é obrigatório, tá? Você precisa, toda função recursiva você precisa ter um resultado declarado, né? Usar esse result, nesse caso a gente vai chamar de f, tá? E outra coisa, você precisa de do keyword recursive, tá? Então é assim que se declara uma função recursiva. Então, and function fact, tá? Então, bem simples, né? O número inteiro sempre. Então eu tenho o f e o n. N vai ser o número que vai entrar, o f vai ser meu resultado, tá? Eu não vou me preocupar muito com o erro, tá? Então, por exemplo, se o meu n for menor ou igual a 1, já é mais suficiente. Se ele for menor ou igual a 1, eu vou retornar f igual a 1. Caso contrário, eu vou retornar f igual a n vezes fact de n-1, tá? Definição, né? Else. And if. Pronto. Olha aí. Tá aí a nossa função recursiva. Bastante simples, né? Nada demais. Então, algumas regrinhas você precisa, que nem aquelas pure e a outra lá que eu não lembro. Elemental, né? Pure elemental e elemental pure, pure elemental. E aí você tem a função recursiva também. Lembra que você precisa ter um resultado. Senão o teu compilador vai reclamar, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um loop, vamos calcular vários fatoriais aqui. Vamos começar com um fatorial de 0 até 10, né? E vamos printar aqui, então, o fat de i. Evidentemente, ele vai reclamar do meu i, que não existe, né? Então, integer i. Então, a nossa função recursiva fat vai nos retornar um fatorial aqui bonitinho. Legal, né? 4... Ah, não, esse 4 não, né? 1, aqui é do 0. Bom, vou fazer um print mais recente, né? Vamos botar o i aqui do lado. Então tá. 0, 1, 2, 2, 3, 6, 4, 24, 5. Tá tudo certo, né? Vamos ir até 100. Vamos ver quanto tempo demora para calcular. Opa! E aí? Por que deu zeros aqui, né? Deu vários zeros. Aí tem uns números negativos. Oxi! Pois é, caro gafanhoto. Por que deu 0, né? Por que deu menos 1? São coisas que eu tenho que voltar e falar com vocês, que é sobre precisão. A nossa resposta, o nosso inteiro, f e n, o nosso inteiro é que ele está declarado como integer, né? 4, que é o default, né? E aí ele não tem memória, você não tem memória suficiente, então você está tendo overflow, acho que chama. Então tá puxando os números negativos. Se você vier aqui colocar, digamos, 8, vai dar erro por causa que o i aqui não foi declarado como... Então o nosso i precisa ser um i8, kind, lembra? Kind. O que eu estou fazendo aqui? Estou mudando a precisão dos meus números, né? Então o i agora é kind 8 e a minha função aqui vai retornar, tanto f quanto n vão ser kind 8. Tá? Então, isso aqui é diferente. Então a princípio agora é para... ele vai até o 19, vai até o 20 agora, né? E aí depois do 20 ele dá problema, ainda não é suficiente. Então vamos declarar kind 16 e vamos calcular o fatorial aqui, vamos ver como é que vai ser isso. E agora nós temos números bem grandes e overflow, evidentemente, mas agora o overflow acho que só tá depois do 33, tá vendo? Então tá aí o nosso fatorial, né, que fica triste para depois do 34, que é um número muito grande. Então vamos até 34. 34. Então tá aí. Deve estar certo, não sei. Aí, ó. Ih, 34 já tem problema aqui no número negativo, tá vendo? Enfim, tem que ver a precisão, não sei, né? Esse é um assunto que a gente vai ver talvez no futuro, que é sobre precisões de números, né? Eu sei, você provavelmente é físico ou matemático e gosta de números precisos. Não, isso aí a gente vai ver com calma depois, tá? Por enquanto é operacional, tá? Ver como funciona, tem que aprender a ler essas coisas, sempre o mais simples primeiro, tá? Depois que eu terminar de falar de função e coisas do tipo, a gente vai entrar em precisão, arredondamento, aproximação, essas coisas chatas aí da física e da matemática e da engenharia, tá? Mas no geral, bom, é isso. Foi bastante coisa, foi mais do que eu imaginei. Então a gente viu funções puras, funções impuras, né, que são as normais, que têm efeitos colaterais. A gente viu funções elementares, que a gente pode usar para
manipular arrays ou escalares com alguma facilidade, mas tem alguns detalhes obscuros que eu vou deixar para o futuro. A gente viu como receber uma string, como retornar uma string, como receber um array, como retornar um array. Não precisa ficar criando funções específicas para cada dimensão do seu vetor, tá? Não precisa disso. A gente viu argumentos opcionais, a gente viu função present, a gente viu fatorial e funções recursivas, tá? Tem bastante coisa. A gente viu os argumentos por nomezinho, né? Bonitinho, ó, tá vendo? Na linha 6. E eu acho que por hoje é isso. Já tá grande demais. Eu sei que você não vai ver, você não vê nem as outras, né? Você vai ver essa. Mas valeu, fica aí. Fica aí a minha ilusão. Um grande abraço para você, a gente se vê na próxima aula. Possivelmente falando sobre subrrotinas, vai ser mais rápido, tá? E funções externas. Funções externas são importantes também, porque a gente vai falar sobre interfaces e coisas chatas que só Fortran tem. Mentira, Go e outras linguagens também tem. Mas que são importantes para você declarar suas variáveis e comunicação entre as rotinas e unidades, tá? Valeu, falou, até mais.